E uma mulher, não tem nem nome, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, grava isso em nome de Jesus, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Essa daqui é a chave de todo o processo de abertura do céu seco e reavivar de uma terra seca na vida de uma mulher que estava numa situação muito crítica. Eu tinha um marido, agora ele morreu, eu não tenho ninguém para me guardar. Eu não tenho ninguém para me manter e o negócio está ficando pesado na minha casa. E ela continua. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela, igualzinho o professor dele, né? O que eu vou fazer? Ela sabia quem era Deus. O marido dela andava com os profetas. Ela sabia o que o Senhor podia fazer. Aí o profeta continua. Diz para mim o que você tem na sua casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede na vizinhança emprestado vasos vazios. Aí ela vai pedir para pôr para vizinho, é mole. Mas não é pouco, são muitos. Depois, entra lá na tua casa, fecha a tua porta, guarda os teus filhos e derrama o azeite sobre todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Parece um texto bem simples assim, né? Uma coisa muito... Ai, Deus fez o milagre, pronto, acabou. Queria que você refletisse sobre isso. Em tempos de sequidão, as pessoas que deveriam buscar ao Senhor fizeram altares a deuses estranhos e pegaram o pior de todos, Baal, e construíram um altar para Baal, nos marcos de vitória que Deus tinha dado ao povo. Eles escolheram um lugar onde uma vitória importantíssima tinha sido dada para o povo de Deus e constroem ali um altar para Baal. Mas você precisa entender quem é Baal. O Deus da fertilidade e da chuva. O povo que tinha vivido milagres, que tem por sua cultura contar as histórias do seu Deus, se permitiu construir um altar para Baal, quando era só virar os seus olhos para o Senhor e dizer, eu me arrependo do que eu fiz de errado. E os céus se abririam. E o mesmo Deus de provisão que derramou maná no deserto faria cair sobre aquele povo águas poderosas, a ponto de terras reviverem, a ponto da alimentação ser distribuída para o povo. Mas eles escolheram construir um altar para Baal e fazer uma dança horrorosa. E o povo judeu era conhecido por aqueles que cantam e dançam as grandezas do Senhor. Lembra a passagem do rei? Pega lá as tuas harpas, pega os seus instrumentos e começa a cantar para me alegrar. Aí o mensageiro do Senhor diz assim, por que eu cantaria se você está oprimindo meu povo? Mas esse mesmo povo resolve colocar um pilar no marco de vitória que Deus tinha dado ao teu povo e começa a fazer orgias, pedindo a Baal chuva e fertilidade. Aquilo fez com que o céu travasse. César não tinha pessoas tementes ao Senhor nesse lugar? Tinham, queridos. Tinham, e elas estão sendo mencionadas para você durante anos. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Você está inserido no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Quem te guarda de todos os males e de toda a sequidão que até o próprio Deus manda é Ele. Ele diz assim, olha, tá difícil aí, mas eu vou enviar vocês sinais de que eu estou com você. E aquela viúva reconheceu a quem ela deveria recorrer. Mas como ela reconheceu? Repara lá no versículo 1, lá na parte B.
meu marido, o teu servo. Querida, ela poderia ter ido lá no pilar de Baal, fazer aquela dança horrorosa, pastor, que a gente sabe que era muito feia mesmo. As pessoas se penduravam num pilar para pedir chuva. Eu não consigo nem ver lógica nisso, né? Mas ela recorreu ao profeta. Ela recolheu ao homem de Deus e disse assim: olha, enquanto meu marido estava vivo, Deus proveu sobre a minha casa. Mas o que tinha lá acabou. E eu sei que o Senhor é a boca que fala sobre esse Deus aqui na terra. Então esse problema não é mais meu. E por isso eu vim te procurar. Presta atenção. Se você sabe a quem você serve, se você sabe quem governa a sua vida, você não bate em porta errada. Você fala com o próprio Pai. Sabe aquela história? Se eu não pedir para você, eu vou pedir para quem? Se eu não falar com você, mãe, eu vou pedir para quem? Esse é o seu Deus. Ele continua no mesmo lugar. Quando eu me reconheço filha de Deus, o céu se lembra de mim e diz: eu ainda tenho chuva sobre terras secas. Eu ainda tenho bênçãos e mãos estendidas para você. E se não fosse o bastante essa mulher lembrar que o marido dela tinha compromisso com o Senhor, ela diz assim, olha, e continua: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele está dizendo assim, ó, a situação que eu estou vivendo agora não foi imprudência minha, não. A situação que eu estou vivendo agora não foi por acaso. A situação que eu estou vivendo agora precisa ser resolvida. Querido, o profeta poderia ter resolvido aquele problema num segundo. Tipo assim, tá bom, eu vou arrumar um jeito de pagar a sua dívida, os seus filhos não serão escravizados e você vai viver bem. Oh, Deus também podia mandar chover dinheiro do céu. Ele poderia fazer isso. Ele poderia ter sido o resgatador dela, quem sabe? Aí eu estou conjecturando aqui. Mas ele diz assim para ela: esse mesmo Deus que proveu antes, ele vai prover depois. Eu consigo imaginar o arder no coração daquela mulher. Porque eles deveriam ter uma vida consideravelmente boa, em virtude de ter sustentado uma quantidade significativa de profetas durante um tempo. E do nada esse homem morre e eu não tenho nada na minha casa. Agora vem comigo no finalzinho do versículo. E veio o cobrador a levar-me os meus 2 filhos. Existia uma lei que era muito específica, era uma lei mosaica que dizia assim, ó, você precisa cuidar das viúvas e dos órfãos, e se você emprestar dinheiro a alguém, que você não seja cruel com ele. Você vai cobrar a dívida para essa pessoa. Mas se essa pessoa estiver numa condição muito ruim, dê a ela oportunidade de pagar as suas dívidas. Mas você acha que esses homens que construíram altares para Baal conseguiam se lembrar das leis mosaicas? Não se lembraram. Esses credores aproveitaram a situação de fragilidade dessa mulher que já estava sem marido, entrou na casa dela e levou tudo o que ela tinha. Não sobrou nada mesmo. Agora pensa comigo. Imagina todo mundo vendo isso. Aquele entra e sai de credores e aquele entra e sai de coisas de dentro da casa dessa mulher. A palavra do Senhor diz, lá em Malaquias, que eu já perdi aqui, o pastor Júlio não me deixou pausar para ver as minhas anotações. Em Malaquias 3, 16 e 17. Malaquias já falando sobre a soberba do povo. O povo tinha a audácia de perguntar assim, mas nós não estamos servindo ao Senhor, não? Nós não estamos falando coisas do Senhor? E Deus diz, olha, povo soberbo, eu tenho um memorial do que vocês andam conversando. E aqueles que me temem, eu abençoarei no tempo certo. Querido Senhor, tenha anotado aquilo que você tem pensado e programado a partir da sua relação com Ele. Deus sabia a situação daquela mulher e enviou a providência na hora
certa. A sua relação com Deus, a sua postura com Deus determina a hora que os céus se abrirão. Você só precisa olhar para o lugar certo. Aquela mulher tentou até o tempo que ela pôde. Até o tempo que ela pôde. Ela viu sair da sua casa todas as coisas que valiam algum bem material. E chegou o tempo que aqueles credores falaram: agora eu vou levar os seus 2 filhos. Deixa eu explicar uma coisa histórica para você. Segundo o povo judeu, ninguém seria escravo para sempre. Era um tempo determinado. Ou era o tempo do jubileu, ou era o tempo de uma festa específica. Ou, se você quisesse também, você poderia considerar aquela dívida paga. Mas na situação em que aquela mulher estava, aqueles 2 meninos não deveriam ser levados. Provavelmente toda aquela casa que ficou esvaziada já deveria ter saldado a dívida. Mas os caras gostavam mesmo era de Baal. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E aquela mulher se viu numa situação de desespero. Aí é aqui que eu queria falar para você. Quando ela procura o profeta, já é um milagre acontecendo. Eu vou recorrer ao meu Deus. Mas tinha uma coisa específica na casa dela que fez ela lembrar de que quem governa tudo sobre ela é o Senhor. Vem comigo no versículo 2. Aí o profeta diz assim a ela. Ela chegou no profeta e falou assim: ó, eu tô com dívida. Tem umas coisas que eu falo assim: Senhor, podia ser mais fácil. Eu tô com dívida. Meu marido morreu. Agora eu tô viúva. Os meus filhos não são casados. Eles provavelmente não tinham idade de serem independentes financeiramente. Eles não podem tomar sobre si as dívidas que eram minhas. E eles ainda foram levados. Aí o profeta ainda pergunta assim para ela: o que eu posso fazer por você? Pagar minha dívida era uma opção, Senhor? Aí ele ainda pergunta: o que você tem em casa? Senhor, estou levando meus filhos, o senhor pergunta o que eu tenho em casa? Ele só queria saber isso. O que eu tenho na minha casa é uma pequena botija de azeite. Eu vim aqui essa manhã porque o Senhor me revelou uma pergunta que Ele fez a mim: o que você tem na sua casa? Porque tempo ruim, de sequidão, vão acontecer. Em história a gente diz que tudo é cíclico, as coisas acontecem o tempo todo. Aí eu olho para trás, pego os marcos da humanidade e faço diferente. Em história, nada é novo, tudo é cíclico, só que com metodologias diferentes. Por exemplo, crise no petróleo. Já existiu. Crise financeira. Já existiu. E a gente olha para trás e realinha as nossas ações e muda a situação. Agora volta isso para o Senhor. As coisas também são cíclicas, porque o ser humano insiste em fazer as coisas que são erradas. Aí o profeta pergunta: o que você tem na sua casa? Eu queria falar uma coisa específica para você. A gente acha que aquela botija de azeite era o suficiente para vender e ter dinheiro. E não era. Aquela botija de azeite... Gente, todo dia tem um negócio de óleo aqui nessa rua, tá? Hoje não tem? Cadê, pastor? Ah, maravilhoso. Aqui deve ter o quê, mãe? Você que é boa de medidas. Quantos ml? 300? Não? Eu sou boa de medida, não. Sou professor de história. 30? Pois bem. Botija de azeite. Era uma coisa desse tamanho. Não daria para fazer um pão. E nem deveria se fazer um pão. A botija de azeite que ela tinha em casa foi a herança do marido dela, que dizia assim: isso aqui é a presença de Deus. O profeta carregava elementos para fazer a unção no meio do caminho. Se era algo muito especial, ele carregava um chifre, que era o derramar sobre pessoas importantes. Agora, no percurso rápido, foi o mesmo que Jesus disse ao profeta: levem óleo para a unção. Isso significa o quê? Carreguem aquilo que você acredita. Carrega a presença do próprio Deus. Não tinha nada. Ela olhou para lá e disse: eu tenho a presença do Senhor.
E assim todo dia eu acordo, eu olho, eu contei William, eu contei Morena, não tem ligação da minha mãe, eu digo, eu carrego a presença do Senhor e isso nos basta. O Senhor tem um memorial escrito sobre nós. No tempo de sequidão, ela carregou a presença. No tempo de opressão, ela carregou a presença. No tempo que foi difícil, ela só conseguiu chorar, porque ainda tinha a presença. Aquela mulher, ela conseguiu ver no meio da crise a presença do Senhor. E aquilo apontou dizendo, eu governo a sua vida. Querido, aquele azeite não dava para fazer pão e nem era para fazer pão. Era para lembrar que quem governa a nossa vida é o Senhor. O milagre era ali, estava na minha casa o tempo todo. Era Deus sinalizando, eu tenho chuva para te dar, me olha. Eu tenho chuva para você, me olha. Escuta, Satanás, crise você vai passar. Eu não quero ser mais uma pessoa que diz assim, no mundo tereis aflições. Você terá, está dentro do pacote, não dá para tirar. A não ser que você queira ir para o céu de glória agora. Eu quero ficar mais um pouco. Porque eu estou carregando a presença todo dia. Todo dia. Deus, me mostra a presença. Me mostra a presença, Senhor. Me mostra. Tem dias que eu dou um grito. Vambora! Não é, Morena? Não é, filha? E tem dias que eu só olho assim para ela e você entende, né, filha? É assim com o Senhor. Tem dias que Ele fala contigo e tem dias que Ele te carrega no colo. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei nesse altar, na campanha do Dia das Mães, eu falei assim para você, querido, seu milagre, você precisa fazer um acordo com Deus. Isso é audacioso. Audacioso. Porque, primeiro, o que você teria para oferecer ao Senhor a ponto de dizer, que coisa maravilhosa, vou te abençoar. Você não tem nada. Você ganha uma coisa hoje e amanhã você esquece. Você ganha um milagre hoje e amanhã tu está festejando no pagode, mas não está dando testemunho do Senhor. Desculpa a redundância, tá, gente? Mas é assim. Tu fala assim pro teu colega, nossa, eu alcancei uma coisa maravilhosa, mas tu não tem coragem de transformar o teu milagre em letreiro da glória de Deus. Aí tu no meio do caminho ainda acha que foi a tua própria mão que conseguiu. Ai, ainda bem que eu consegui, não foi você. Não foi você, graças a Deus ainda tem a graça. Graças a Deus ainda tem a graça. Aquela mulher olhou aquele frasco e disse, quem governa essa casa é o Senhor. Querido, tem semente que você não faz pão, tem semente que você planta. Tem semente que não é para comer, tem semente que é para plantar. E no processo do crescimento você está lá, eu sei naquele quem eu tenho crido. Eu sei naquele quem eu tenho crido. Está aí uma boa relação. Paulo sabia das coisas que Timóteo estava passando. Mas ele disse, graças a Deus que você teve uma educação sólida. Timóteo, continua firme, porque eu sei o que você tem passado. E mais do que isso, eu sei em quem eu tenho crido. O céu está fechado, isso não é um problema meu. Nem que seja só uma nuvem em cima de mim, mas vai chover. A presença eu tenho carregado. O profeta deu um exemplo claro. É a botija de azeite que você tem? É o que você precisa. Agora visualiza ele naquela situação. Querido, não tem nada na minha casa. Provavelmente o homem vai mais tarde lá pegar os 2 filhos. Porque é a última chance que eu tenho. É a última chance que você tem? Então é o que você precisa. Vai lá. Bate na casa dos teus vizinhos. Isso aqui é a prova da presença do Senhor. No tempo de sequidão, todo mundo viu as pessoas entrando na sua casa, carregando tudo que você precisa. Aquela mulher não foi falar para ninguém que estava endividada. Também nem precisava, né? Todo mundo estava vendo. Ela foi direto no homem de Deus. Meu marido era teu servo. Nós servíamos ao Senhor. Eu tenho a presença na minha casa. E o profeta diz para ela, bate na casa dos teus vizinhos e pede vasilhas. Até então, isso é uma coisa normal. Mas pede vasilhas vazias. Gente, quando você bate na casa do vizinho e pede açúcar, o que ele pergunta para você?
Pode até ser que ele não queira saber da sua vida, mas ele vai perguntar para você, o que aconteceu? Não é assim? É só comigo? Mãe, tem feijão na sua casa? Ela vai falar, o que foi? Não, é porque eu não cozinhei. E ela manda. Mas tem sempre uma pergunta. Mas daí tu pedir vasilhas vazias no tempo de sequidão. E, a dificuldade não é ter vasilhas, porque ninguém tinha muito. As pessoas estão morrendo de fome, literalmente. O problema é, para que você quer vasilha vazia? Tu vai botar o quê aí dentro? Aí, como se não bastasse, ele diz assim, vai pedir muito, tu vai ter que bater na porta de muitas pessoas. Querido, o processo, às vezes, ele é meio doído e é meio estranho. Deus te coloca em umas situações de vulnerabilidade que você tem que dar algumas explicações sobre a sua vida, mesmo crendo que Deus vai mudar. E isso também diz para todo mundo que você está crendo naquele que te governa. E tem aí um movimento daqueles filhos procurando vasilhas vazias. E ela arruma aquilo tudo e o vazio... Vou falar um negócio para você. Mãe, aqui tem quantos ml? 30 ml. Eu achei que era mais, mãe. Tá. O vaso, eu acho que é menos. Eu jurava que é mais. O vaso que esse profeta tinha em casa, que esse homem que estava no processo e era aluno do profeta, devia ter em torno de 100 ml. Não daria para fazer um pão, mas era suficiente para ungir algumas pessoas. E o profeta diz a ela, arruma muitas vasilhas vazias. E essas vasilhas vazias que os filhos dessa mulher foram buscar nos seus vizinhos, eram vasilhas grandes, que eram para colocar água, que era para colocar esse azeite que funcionava para comida ou para funções medicinais. Então, eles eram maiores. Aí tem o confronto da realidade. Arruma muitas vasilhas. Eu preciso explicar por que eu preciso de vasilhas. Eu fico aqui. Aí é coisa da minha cabeça, tá? Vocês sabem que eu vou maquinando aqui. O que esses meninos disseram para dizer? Me empresta vasilhas vazias. Meu irmão, você traz bolo aqui para a igreja, no dia seguinte tu tá ligando para o pastor Júlio para querer o pote do sorvete que tu trouxe o bolo dentro? Quem dirá as vasilhas? Você quer porque ela é sua. E eu quero saber para que você quer. E esses meninos falam, não, é que eu vou fazer um negócio. No processo da tua bênção, Deus te dá até estratégias para você anunciar e transformar essa tua bênção em veículo de transformação da vida dos outros. Porque certamente essas pessoas bateriam na porta daquela mulher e diriam assim, cadê a minha vasilha? E ela diria assim, eu não posso te emprestar agora porque ela está cheia. Mas eu vou falar essa parte daqui a pouco, senão eu vou pular a minha pregação. Chega o profeta e diz, vou fazer você encarar a realidade de novo. Entope a tua casa de vasilhas vazias. Olha para a presença, 100 ml. Muitas vazias vazias. Você está com a presença? Agora eu quero ver se você confia no processo. Fecha a porta da tua casa. Guarda a tua família e acende essa fé que você tem. Visualiza essa mulher olhando para um monte de pote na casa dela e um vidro, um jarro de 100 ml e ela pensando, Deus é contigo agora, porque essas outras precisam ser cheias. E ela nem sabia para que era ainda. E o processo começa. Vamos lá para o versículo 3. Então disse ele, vai e pede para ti emprestados a todos os seus vizinhos. Eu imagino a correria que foi. Vasos vazios, mas pede muito. E ele continua. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite sobre todos aqueles vasos. E põe à parte o que tiver cheio. Eu ficaria olhando, Senhor, eu estou dizendo para você que eu tenho 100 ml de azeite para a unção.
O Senhor está dizendo que é para eu pedir vaso emprestado para os outros, para botar o que dentro? E ainda fechar a porta. Querido, fechar a porta significa se blindar das coisas que acontecem no mundo aqui fora. Porque se você prestar atenção em todo mundo que fala contigo, tu nem levanta de casa. Não é, dona Conceição? A gente não sai de casa. Ele está dizendo assim, ó, fita o teu olho na presença, porque a provisão vem dessa mesma motivação que fez você me procurar. Porque você poderia ter dado teus filhos para o credor e arrumado um jeito de viver. Mas se você veio me procurar é porque você acredita. Tem gente que vem para a igreja e diz assim, teve uma vez que uma amiga falou assim para mim, Cécia, me ajuda pelo amor de Deus, pede para a pastora no caso era minha mãe, pede para a pastora um pouquinho de azeite que a situação está ruim lá em casa. Eu virei para ela e falei, você quer o quê? Medo engarrafado? Levanta a tua mão e ora. Eu vou arrumar o azeite para você, mas levanta a tua mão e ora. Que às vezes a gente vem para a casa do Senhor achando que a resposta de Deus vem na carimbada de azeite que eu vou falar para você. Não vou falar não para você não ficar triste com o negócio que tem aqui dentro. Foi você que fez? Não, porque é cheiroso, né? Mas não é esse o azeite. É a ação de Deus. Aí você vem, aí nutre aquela carimbada da pastora Tânia. Não lava a minha testa, porque é a bênção do Senhor. Querido, não é isso. Isso é um veículo de fé. Não é a marca do dedo da pastora que vai fazer a coisa acontecer. É a fé que você carrega, que a ação de Deus vai se manifestar com azeite ou sem azeite. Com unção ou sem unção. Essa marca diz... Sobre todas as coisas, eu acredito que a presença do Senhor vai fazer algo acontecer. Às vezes a gente sai daqui com medo engarrafado. Aí quando chega em casa a gente ainda abre essa garrafa porque olha tudo. Aí vem os medos todos de novo. A resposta é clara, vai lá, fala com Deus, escuta o que Ele tem para te dizer e coloca em prática. Fecha a tua porta. Guarda a tua família e diz para ela, vamos viver o milagre. E deita o azeite, 100 ml, encheram todas as vasilhas. Isso, o encher todas as vasilhas não me espanta, querido, porque eu sei que Deus pode. O que me espanta é a audácia dessa mulher em se expor ainda mais e pedir vasilhas, trancar a sua porta e confiar no processo. A palavra do Senhor diz, no versículo 5, Franklin, partiu, pois, a porta se fechou, partiu, pois, deles e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos e ela ia enchendo. Pode continuar. E sucedeu que cheios foram os vasos. Ela foi e disse para o filho, traz mais um vaso. Aí o filho disse, não tem mais vaso nenhum. Ai, o milagre acabou. Querido, não foi o milagre que acabou. Foram só as vasilhas, a presença continuava lá. Se você se aproximar do Pai, Ele continua enchendo. Se você se aproximar de Deus, Ele continua enchendo. Esse vidro não ficou vazio. A presença de Deus não foi embora. O veículo é que parou, porque Deus disse, é até aqui que você precisa. Porque nesse momento é o bastante, mas esse vidro continuou no mesmo lugar para te lembrar que o que não pode faltar é a presença de Deus. O tempo de sequidão continuou. Se você virar aqui, ó, lá no capítulo 5 vem dizendo, aquela mulher sabia o que deveria ser feito. Ela rompeu mais uma vez o fato da humilhação. Eu já tenho credor batendo na minha porta, já está todo mundo dizendo que vão levar meu filho, eu ainda tenho que bater na porta dos outros pedindo vasilha vazia. Deus te dá ordem clara, você sabe o que tem que fazer, mas você ainda assim não faz. A humilhação dessa mulher fazia parte do processo. E quando a gente obedece a ordem de Deus, é muito claro. Eu te daria mais um exemplo. Naamã, se você virar sua Bíblia aqui, ó, lá no capítulo 5.
Naamã. Naamã era um herói para o povo dele. Era um homem guerreiro. Maravilhoso. Devia passar o dia inteiro de armadura. Por quê, pastora? Porque se ele tirasse a armadura, todo mundo veria a vulnerabilidade dele. Lepra. Ele devia passar o dia inteiro de armadura, a ponto dele aceitar a sugestão de uma serva. Se você estivesse lá no meio do meu povo, eu te levaria para um homem que faria alguma coisa e o Senhor seria curado. Ele discretamente tenta resolver o problema dele, porque ele é um herói. O povo dele ama, porque ele é um guerreiro, ele venceu muitas batalhas. Aí o rei recebe a informação e começa a chorar e rasgar. Só quem sou eu? Quem é você mesmo? Pecaminoso, está fazendo construção para Baal. Aí o profeta está passando mais uma vez com aquele ar. Que o rei está desesperado, rasgando a roupa aqui? Traz aqui para eu ver. Aí o rei diz para ele, Naamã. Naamã, manda Naamã mergulhar no Rio Jordão. Chega a mensagem para Naamã. O cara está leproso. E ele diz assim, eu vou mergulhar no Rio Jordão. O processo existe. Deus já deu. Querido, você sabe como abrir o céu. Você sabe como abrir o céu. Se você tem isso aqui, se você tem presença, você sabe como acessar ao Senhor. E você sabe cumprir as ordens que Ele manda. Naamã, no alto da sua arrogância, com aquela armadura que devia ser brilhante, a ponto até de ofuscar o olho do inimigo, por dentro todo leproso. Naamã teve que aceitar. E ele ainda diz assim, não podia ser no rio tal, que é tão limpinho, tem palmeiras. É porque ninguém ia ver Naamã lá. No Rio Jordão, ele ia precisar se despir, todo mundo vendo, se banhar naquela água barrenta. O profeta poderia ter dito, enfia só o dedo, teu corpo fica curado, porque ele não vai precisar nem tirar a armadura, mas vai ter que se despir. Você precisa fazer o que Deus manda. Naamã quer sair da lepra. Tira essa tua roupa, mostra a tua vulnerabilidade. Era o corpo. E vou dizer para você, gente, a doença é de tal modo que historiadores dizem que Naamã fedia. Não tem como esconder. Em história, eu botei 10 pessoas para me vigiarem. Gente, quando o tempo acabar, faz assim, tá? 10 pessoas para me vigiarem, ninguém me vigia. Faz assim, o William já fez, já acabou, né? Estou acabando. Em história, tem um rei muito poderoso, Henrique VIII. Mas Henrique VIII era tão poderoso que ele mandou fazer pinturas de si de um jeito que ele nem era. Henrique VIII era rei da Inglaterra. Ele tinha tudo o que ele queria. O cara era tão abusado que ele promoveu a reforma na Inglaterra só para ser rei da igreja, só para ser líder da igreja que ele mesmo queria, para poder se separar da sua esposa, porque ele queria ter um filho homem. A esposa dele era idosa e não daria mais filhos. E ele teve várias esposas. E o único filho homem que ele teve morreu muito cedo. Henrique VIII só era potente na pintura, porque ele tinha uma doença que as pessoas não conseguiam chegar perto dele, pastora Tânia. Os relatos dizem dos próprios cozinheiros do castelo, porque hoje, se você for para a Inglaterra, na porta do palácio tem lá o cardápio que a rainha vai comer, porque os ingleses amam isso. Aí você chega lá, o que a rainha vai comer hoje? Quer dizer, a rainha morreu. O que o rei vai comer hoje? Aí o chefe real, ele até escreveu um livro sobre a rainha Elizabeth, do que ela gostava de comer. E os ingleses amam isso, porque era história. Henrique VIII gostava de falar para todo mundo o que ele ia comer. E botava uma sala cheia de gente para ver ele comendo. Mas as pessoas não suportavam o cheiro dele. E ele dizia, não vomita. Não vomita, você tem que me aguentar. Um rei que marcou a sua história, mas que ninguém conseguia chegar perto dele. Naamã era assim. Não tinha como esconder debaixo da armadura, porque o teu cheiro te denuncia. Aí o cara vai dizer que não quer tirar a armadura porque não quer mergulhar no Rio Jordão. Então fica podre.
A ponto dos servos de falar assim, rei, pelo amor de Deus, eles também não deviam estar mais aguentando. Rei, pelo amor de Deus, se fosse outra coisa você faria, vai lá e mergulha. E Naamã precisa engolir a arrogância dele durante 7 vezes. 7 vezes. O profeta foi claro, vai, bate na vizinhança e pede vasilhas. Aguenta o processo, lembra da presença que está lá na sua casa. O céu vai abrir, eu vou sobejar, vai no processo que eu estou contigo. Querido, não foi a presença que acabou, foram os vasos. Preste atenção, ela já sabia, estou cheia de azeite. Ela já sabia o que ia fazer. Mas ela fez o quê? Franklin, vai para o versículo 6, por favor. Ela volta. Ela volta para a presença. Quantas vezes a gente recebe a bênção, nem volta. Ai, a bênção é minha, foi, já tem. Tchau, Deus, próximo. Você viveu, você alcançou a graça e tchau. Olha o que ela fez. Ela não rompe a relação que ela tem com Deus, não. Ela volta. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho, traz mais vasos. Ele vai dizer, mãe, acabou. Porém, ele disse, não há mais vaso. Então o azeite parou. E continua, Franklin, por favor. Então veio ela e voltou lá no profeta. E diz assim, ela já sabia o que tinha que fazer. O milagre já estava completo. Mas ela voltou, porque a presença que ela carregava era mais importante do que o processo do milagre. O milagre é a consequência do seu andar e da sua relação com Deus. Ela diz assim, ele diz assim para ela, vai, vende o azeite, já seria o bastante. Lembra quando eu comecei essa pregação dizendo para você que o seu milagre precisa virar herança para a sua descendência? O seu milagre precisa ser contado por aqueles que cercam você. Paga a tua dívida, ainda vou resolver mais. Vive tu e teus filhos do resto. Era azeite bom, era azeite caro. Deus já tinha dado até estratégia de marketing. Sabe aquela pessoa que pediu o teu tapoé? Vai lá e pega de volta. E quando chega lá, ela vai dizer, o teu tapoé não pode ser devolvido agora. Por quê? Está cheio de azeite, quer comprar? Azeite era algo necessário para iluminação, para alimentação, para unção. Vou ousar dizer isso. Ela ficou rica, querido. A conjectura minha, porque azeite precisava. Céu fechado e Deus ainda deu estratégia de herança. Vive tu e teus filhos, querido. Quando Deus dá ordem, você obedece, sobeja e atinge as tuas gerações. Milagres são marcas, não são coisinhas factuais que passou. Eles são contados. Os teus milagres louvam o nome do Senhor. Eu comecei com a Morena e vou terminar com a Morena. Mãe, porque todo mundo me olha e fala assim, ai, que coisa linda, e me dá presente, querida. Eu falei, Morena, a mãe te falou, te profetizou nesse altar. Você é filho de todos. Por isso que eu adoro encher minha boca para dizer, o Benjamin é filho da nossa alegria. Eu amo ver vocês perguntando, e aí, o Arthur já pode comer alguma coisa? Os nossos milagres contam as nossas histórias, é geracional. E quando eu digo assim, os nossos filhos são flechas. Daqui a 20 anos eles estarão no altar dizendo, eu fui gerado nessa presença. É óleo todos os dias. Eles são as vasilhas. É a presença na nossa casa. Fique em pé, querido. Fique em pé, levante com a presença que você tem. As vasilhas chegarão até você. Não deixa o diabo transformar a crise em caos, não. Crise tem solução, caos não. O caos acontece dentro da tua cabeça. Tu não consegue nem enxergar a presença que tem na tua casa. O milagre aconteceu, o milagre acontece todo dia. A pergunta certa é, o que tem na tua casa? O que tem lá na tua casa?
O milagre acontece a céu aberto para aqueles que têm relação com Deus, mas o que tem na tua casa? E se o profeta perguntasse para você agora, o que tem lá na tua casa? Tem presença chorando, Cécia, mas tem. Cécia tem filhos meio assim, vem um dia, não vem outro, mas tem. Cécia, hoje tem lágrima, mas tem. É presença na tua casa, querido. É 100 ml enchendo muitos vasos vazios, para que você e a sua descendência vivam do milagre, cantando e contando sobre a ação do Senhor. São vasos cheios, mas cheios de presença. Não deixa essa crise atrapalhar o teu olho. Confia naquele que abre céus e multiplica azeite. Azeite tinha. Tem que ter azeite na tua casa. Chega na tua casa hoje e procura. Aqui é o lugar onde tem presença de Deus. Não deixa o medo te parar. Continua. Eu sei em quem tenho crido. O Senhor construiu um memorial falando sobre mim. E lá está escrito todas as vezes que eu pronunciei o nome dEle. E essas coisas me sobrevirão. Deus lembra daquela oração que você fez, querido, quando você projetou e sonhou aquele algo que era importante para você. Leva a presença na frente dEle. Peça para que Ele multiplique. Você sabe o Pai que você tem. Você sabe o Pai que você tem. Se você não pedir para Ele, você vai pedir para quem? Peça a Ele, leve seus azeites. Digam a Ele, Senhor, eu tenho a presença, eu cheguei até Ti. Diz para mim o que eu preciso fazer, Senhor, porque eu sei que o milagre é com o Senhor. E tem portas abertas, querido, tem palavra de cura, tem céu chovendo sobre a sua casa. É aquilo que você pediu. É aquilo que você pediu. Do simples ao mais complexo é o que você pediu. Levanta sua mão nesse momento. Deus, nós chegamos a você, ao Senhor, com aquilo que temos hoje, Deus. No meio do caos, ó Deus, nós olhamos e sentimos a Tua presença, Senhor. Nos instrua sobre o que fazer, ó Pai, porque nós queremos atingir o céu essa manhã, ó Deus. Nós queremos voltar a cantar os Teus milagres sobre nós, ó Pai. Façam com que a nossa descendência, Senhor, cantem os Seus milagres e entendam o que o Senhor pode fazer. Senhor, reativa a nossa fé, ó Pai. Nos faz olhar e enxergar a Sua presença, ó Deus, sobre todas as coisas, ó Pai. Nós queremos o Senhor.